Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui à nossa aula de História da semana 13 e 14 e o tema Renascimento Artístico e Cultural. Só para a gente se situar, né? Renascimento é trazer de volta, é fazer nascer de novo, é resgatar. Resgatar o quê? A cultura da Grécia e de Roma. Então, deixei um vídeo para complementar, tá? Nossos estudos, você assista um vídeo, dê uma olhada lá, tem umas informações importantes, vale muito a pena para compreender um pouco mais essa transição aí, né, que é o surgimento do renascimento cultural. Nossa atividade, nós temos aqui a fonte 1, que vai falar a respeito do Giorgio Vasari, ou conhecido Giotto, um pintor italiano, tá, que vai ser o primeiro a trazer de volta essa ideia de renascimento. E ele vai ser o responsável por empregar o termo renascimento. Então, o que é o renascimento? É fazer renascer, é trazer de volta os valores clássicos. E clássico, nós estamos nos referindo ao período da história da existência da civilização grega e romana. Então, o período da Grécia e do Império Romano é chamado de período clássico. É o momento em que mais nós já vimos anteriormente nas aulas, né? Dê uma revisada lá se você tiver alguma dúvida. O quanto foi importante para a produção na matemática, ciência, arte, ou seja, produção intelectual, né? A própria produção artística, o surgimento do teatro, a escultura, a arquitetura que vai se desenvolver nesse período clássico na Grécia e Roma. E quando ocorre a queda do Império Romano no século V, ocorre uma ruralização. Acabou a antiguidade, inicia a Idade Média, com as pessoas se dispersando, saindo da cidade, abandonando todos esses aspectos culturais aí, intelectuais, filosóficos, indo viver no campo, tá? Fugindo dos ataques bárbaros, fugindo das crises que estavam existindo nas regiões urbanas, para tentar sobreviver. E junto com as pessoas vão alguns líderes que vão ter senhores de terras, que vão comandar certas regiões, que serão chamados de senhores feudais. E aí nós temos o início do sistema feudalismo, que é feudal, o sistema feudal ou o feudalismo, que é esse novo modelo de vida, onde os camponeses trabalhavam ali, né, dentro das terras de um senhor, pagavam tributo para esse senhor, e em troca disso eles, além de permitir o uso da terra, os protegia de possíveis ataques, tá bom? Quando o senhor era mais forte que o outro, às vezes eles se aliavam numa relação aí de lealdade, né, de submissão, que a gente conhece como vassalagem. Então, o que se submetia ao mais forte era o vassalo, o que estava mais forte ainda, esse cara era o senhor suzerano. Nós temos a relação de suzerania e vassalagem. E dentro disso, a figura dos reis ainda vai existir, mas não vai ter mais poder, tá? Porque o rei vai existir lá ainda, alguns lugares vai ter rei, porém, quem manda são os senhores locais, quem manda são os senhores ali feudais. Então, esse sistema chamado feudalismo vai acompanhar ali ao longo da Idade Média, né? Durante os 10 séculos que ela vai durar. E aí a gente vai ter, no início aqui do século XVI, né, um surgimento de um novo modelo de pensamento. Figura importante da Idade Média também é a igreja. A igreja vai dizer como você tem que pensar, como você tem que agir e como é, porque tudo que você tiver dúvida você não pode ter, porque Deus fez do jeito que ele fez e você tem que simplesmente aceitar. Então a gente tem como centro das explicações de toda a vida, de toda a existência, simplesmente Deus. Se você não entende, foi Deus. Se você entende, foi Deus. Não importa. Você não tem que ficar questionando. Nós temos na igreja com o seu sistema de controle para impedir que as pessoas tenham esse tipo de questionamento. Lembrem-se das Inquisições. E aqui, rapidamente, o lema que vai surgir com o Renascimento é resgatar aquele pensamento filosófico, aquelas ideias lá da Grécia, aquelas coisas que eram feitas e tudo, obras, arquitetura, mas também resgatar o homem como centro do pensamento humano. Deixar de ficar aceitando as coisas de forma normal, sem entender o que as coisas realmente são. Vão começar a ter questionamentos, tá? Vai ter ali motivado por quê? Primeiro, algumas crises, também vai ter secas, epidemias, que vão colocar essa autoridade da igreja aí, né, em questão, tá? Vai ficar um pouco vago, porque é fácil falar que Deus está dando controle de tudo, mas e quando você
tendo uma crise, uma epidemia, e as pessoas lá vão orar e de repente não são curadas, e o que está acontecendo? Então começa a ter um questionamento, vai ser um dos fatores aí também que vai levar aí ao surgimento do renascimento cultural, resgate dos valores e heranças greco-romana. E aí vamos ter uma pintura aqui, ó, obra da Idade Média, tá? Você vê aqui uma iluminura ou um vitral, né? Algo que é bem chapado. Você tem ali, não tem uma visão de 3D, parece uma coisa meio aglomerada, né? O pessoal aqui não está nem respeitando o distanciamento social, mas deixa para lá. Então a gente tem essa questão aqui de uma pintura da Idade Média e aqui a pintura obra já do Giotto. Percebam aqui, ó, os braços tem uma sombra dando uma ideia de ser um braço mais redondo, tem uma perspectiva de fundo, a árvore na distância, a pedra com uma sombra, trazendo lá que a pedra não está colada, né? Igual aqui, ó, tem aqui os vitrais aqui, essa parte de cima aqui, está em cima das pessoas. Aqui não, você tem a árvore lá no fundo, né? Você tem uma ideia de perspectiva, de que existe uma profundidade na obra. Isso é uma característica do Renascimento, tá bom? E a obra do Giotto vai trazer exatamente isso. Nós temos um segundo texto sobre ainda o conceito de renascimento, mas focado num dos ícones do renascimento, tá? O Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é importante, tá? Além de tudo, por ser pintor, escultor, cientista, engenheiro, anatomista, matemático, escritor, arquiteto e ainda o que você pensar sobre ele era também, pessoal. Ele fez projetos e obras, pessoal, que só depois de séculos após ele morrer, o homem foi capaz de desenvolver tecnologias e aplicar o projeto dele e perceber que realmente ele tinha razão. Então a gente tem aí um cara que realmente se destaca muito. Leonardo da Vinci é uma figura muito importante, tá? Que até hoje, como diz o nosso texto, fascina o mundo. Obras dele icônicas: A Última Ceia, nós temos aqui, e aquela mais famosa de todas as pinturas renascentistas, a Mona Lisa. Não se esqueça disso, tá bom? Então nós vamos ter algumas questões sobre eles, uma questão sobre a nossa opinião, sobre a sua opinião aqui a respeito dessas obras e do que você mais gostou. É bem pessoal. E nós temos aqui uma frase do Leonardo da Vinci: tudo que é belo morre no homem, mas não na arte, né? Fica aí, do Leonardo da Vinci. A arte, ela é eterna, né? Enquanto dure. Valeu, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.